Olá, amigos, companheiros, trabalhadores, público em geral, sejam bem-vindos ao canal de YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas de Natal, o IEP. Em decorrência desse processo pandêmico pela qual nós estamos passando, muitas doenças, notadamente doenças da alma, doenças do coração, têm acontecido e têm atingido muitas das pessoas. Então, nosso objetivo com este canal é justamente chegar junto a todos aqueles que necessitam de uma presença ativa de trabalhadores, uma presença ativa de bons espíritos vibrando por todos nós que buscamos a cada dia melhorar mais e mais. Meu nome é Evaldo, eu sou um trabalhador desta casa espírita. Sejam todos bem-vindos. Antes de você assistir à palestra que está prestes a iniciar, nós pedimos que você coloque um copo com água junto a você e nós pediríamos a intercessão de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual desta casa, que fluidifique a água, que torne essa água um medicamento para todos os males físicos e espirituais que por acaso tenhamos. Faça isso e ao final da palestra, tome a água que você colocou para fluidificar. Certamente você será extremamente beneficiado. Muito obrigado. Meus irmãos, boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Nesta casa de luz, de muito amor, de muita harmonia. E que nós, nessa tarde, possamos pedir o concurso dos mensageiros espirituais para nos inspirar, nos auxiliar e nos dar muita inspiração, principalmente. Que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar conosco, nos orientando nessa tarde. Muita paz em nossos corações. Meus irmãos, a nossa conversa hoje vai ser sobre a missão de Jesus. É a segunda revelação. Nós já conversamos aqui nessa casa sobre as 3 revelações, que é a revelação de Moisés, os 10 mandamentos, não é? A lei de Moisés. E hoje nós vamos conversar sobre a segunda revelação, que é a revelação que está no centro das 3, não é? Nós temos a primeira, segunda, missão de Jesus, e a terceira, que é a doutrina dos Espíritos. Mas nós vamos conversar sobre a missão de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu senti a necessidade de fazer isso porque nós vamos decorrer o Evangelho, que é o que nós conversamos sempre nessa casa. Nós só trabalhamos o Evangelho e sempre à luz da doutrina espírita. Então, vamos ver o que é que Jesus falou. Não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-las. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Então, Jesus não veio destruir a lei, mas sim suavizá-la, não é? Então, mas antes de entrar na missão do Mestre, nós vamos lembrar que antes mesmo de Jesus encarnar na Terra para cumprir a sua missão, muitos profetas já diziam que viria o Messias. E aqui eu escolhi 2 passagens bem interessantes, que foi o próprio Jesus que falou que era o Messias. Não é? Primeira vez é quando ele estava na sinagoga de Nazaré, na sua terra. O pessoal estava meio empolgado com ele, né? Porque ele falava nas sinagogas, já tinha feito alguns milagres, algum milagre, né? E aí, os conterrâneos dele, que conviveram com ele, e aí a gente imagina ele entrando na sinagoga, com aquela eloquência toda, e ele dizer, nós convivemos com ele, nós, tivemos uma convivência diária com esse
com esse rapaz. Então a expectativa era muito grande dos conterrâneos dele. E como toda sinagoga, eles no dia de sábado, eles faziam a leitura do livro de Moisés, não é? Que é a Torá. Eles liam a Torá, mas antes deles ler a Torá, eles liam os livros das profecias. E esse livro das profecias foi trazido e pedido a Jesus para ler, não é? Essa profecia. E Jesus começa a ler a profecia de Isaías, não é? Abriu o pergaminho na profecia de Isaías quando dizia, e começou a ler. E dizia assim, mais ou menos assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vida, e para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Lucas reproduziu isso no Evangelho, né? Porque essa profecia mesmo é de Isaías. Aí Jesus entrega o pergaminho que acabou de ler, senta-se, entrega o pergaminho e começa a esclarecer aquela profecia. Ele começa a dar uma mini palestra, vamos dizer assim, esclarecendo o que é que Isaías queria dizer com aquela profecia. Mas no final da profecia ele diz assim: hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras que vocês acabam de ouvir. Porque a profecia dizia como era o Messias, que vinha curar cego, que vinha fazer isso, que vinha fazer aquilo. E ele pegou, a primeira vez ele falou que era ele o Messias, praticamente, não é? Agora vocês não podem nem imaginar o que deu isso tudo, né? Ele dizer que era o Messias na sua própria terra, onde todo mundo não valorizava. As pessoas não valorizavam muito os galileus, né? Jesus era da Galiléia. Então, foi muita conversa, muito boato, e ele não foi muito bem sucedido nessa sinagoga. Depois, nós vemos Jesus falar novamente naquele encontro belíssimo com a samaritana. Jesus tinha ido para Jerusalém e para a Páscoa. Na volta, ele diz que quer ir pela Samaria, porque tinha 2 caminhos para voltar para a Galiléia. Ele ia voltar para Cafarnaum. Então, podia ir beirando o Rio Jordão ou podia ir pela Samaria. E ele escolheu o pior caminho, né? Que eram as montanhas muito difíceis de você passar. Mas ele resolveu ir pela Samaria. Talvez tivesse um objetivo, que daqui a pouco nós vamos ver qual é. Então eu vou contar mais ou menos como se passou. Aí ele era mais ou menos 50 quilômetros do lugar onde ele saiu, de Jerusalém, até a cidade de Siquém, não é? Que é a cidade da Samaria. Nós precisamos também saber que os samaritanos eram inimigos dos judeus, não é? Tinha muitas desavenças, havia muita animosidade entre eles. E ele resolve ir logo pela Samaria, não é? Então ele chega no poço de Jacó, aos arredores de Siquém, né? Ou Sicá, alguns dizem que é Sicá, outros dizem que é Siquém. Então, Jesus se senta no poço de Jacó, mais ou menos ele chega assim meio-dia lá, estava cansado, porque tinha andado 50 quilômetros. E aí os discípulos, que eram poucos nessa época, ele ainda não estava com todos os discípulos, não. Então, esses discípulos foram a Siquém, a aldeia de Siquém, comprar mantimentos e alimentos, que eles estavam com fome. Jesus se senta e vem a samaritana, não é? Uma mulher com um cântaro na mão, pegar água no poço de Jacó, né? Esse poço tinha sido dado por Jacó a José em herança. E nesse poço Jesus está esperando a mulher. A mulher enche, nem olha para Jesus. Porque naquela época uma mulher não podia falar com o homem. Uma mulher desacompanhada não poderia falar com o homem. Nem a judia e nem muito menos a samaritana. Jesus vai, quebra a primeira preconceito, não é?
olha para a mulher e diz: mulher, dá-me de beber. E ela estranha, ela fica muito surpresa e ela diz: como pode me pedir água a uma mulher e ainda mais samaritana, não é? Que ela conheceu pelo sotaque que ele não era dali, né? Que era um galileu. Então, ela diz: como tu, judeu, podes pedir água a uma mulher e samaritana? E Jesus diz: se soubesses o dom de Deus e quem és que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te daria a água viva. Jesus fala isso para ela. Se ela soubesse quem era, talvez desse a água. Era ela quem ia pedir a Jesus a água viva. Senhor, ela diz, né? Não tens como tirar, o poço é fundo. De onde, pois, tem essa água viva? Porque existia dois conceitos lá de água viva e de água morta. A água morta era a água parada, né? Que era a água do poço. E a água viva, a água da fonte, que jorrava. Esse poço era feito em cima de uma fonte. Então ela achava, na concepção dela, que ela ia tirar água lá da água viva. Ela ainda estava pensando na parte material. E tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele, seus filhos e o gado? Porque ele dizia assim, que ele não tinha condições de tirar aquela água. Será que ele seria maior do que o pai Jacó, que nos deu o poço? E Jesus responde: todo que bebe desta água tornará a ter sede, da água do poço que ela tirou, né? Mas quem beber da água que eu lhe der não terá mais sede no futuro, mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que emana para a vida imanente, ou seja, para a vida transcendental. Então, ela estava falando no material e ele estava falando no espiritual. O sentido dele era totalmente espiritual. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Olha como ela estava pensando materialmente. E nem venha aqui tirá-la. Ela não queria mais ir à fonte tirar a água. E disse-lhe ele: vai, chama teu marido e vem cá. E ela diz: não tenho marido. E aí Jesus diz: disseste bem que não tens marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, porque nessa hora ela caiu em si. Ela entrou em consciência de que Jesus era uma pessoa especial, tinha adivinhado, né? Jesus com certeza leu a sua áurea, né? O seu perispírito, para ver que estava tudo registrado ali nela. Nossos pais, aí ela continua o diálogo belíssimo, que diz assim: nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Porque eles tinham feito um templo no Monte Gerizim. Porque os judeus não permitiam que os samaritanos fossem para Jerusalém adorar a Deus. Disse-lhe Jesus: mulher, acredite-me, vem a hora em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação é dos judeus. Ali ele já estava dizendo que a salvação estava nele, que ele era judeu. Mas Deus é o Espírito, e os que o adoram precisam adorar em verdade e espírito. Respondeu-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias. Aí é quando ela fala: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo, quando ele vier anunciar-nos a todas as coisas. E aí e Jesus responde: sou eu o que fala contigo, querendo dizer que era ele, o Messias, que falava contigo. Então aqui tem muitas lições escondidas nisso, né? A primeira lição da parábola da história do samaritano, né? Desse encontro de Jesus com a samaritana, é a reconciliação com os inimigos. Ele fez questão de ir para Samaria para dizer que Deus não faz
não ama mais um povo do que outro, que Deus é a mesma coisa. Foi a primeira mensagem que ele fez, não é? O encontro, né? Ele quebrou o paradigma de que mulher não podia andar sozinha, que mulher tem o mesmo valor do que o homem. Isso também já foi uma lição que Jesus deu, não é? Quando ele falou, ele profetizou, né? Então ele estava profetizando, aqui foi um problema mais assim mediúnico dele, né? De ver a situação. E muita coisa, a água viva que ele fala é exatamente as lições de Deus, porque quantas vezes nós não queremos encontrar Deus e não encontramos por puro preconceito, não é? Muitos às vezes querem vir para a doutrina espírita aprender e não vêm porque tem preconceito contra a doutrina, tem preconceito contra isso, tem preconceito contra aquilo. Então passa anos e anos pensando só no exterior das coisas e não coloca Deus no coração. O que Jesus estava dizendo era que nós temos que colocar Deus no coração. Deus no coração, adorar em espírito e em verdade, ou seja, vai chegar um tempo que não vai precisar de templos nem de nada, porque o missionário dele foi muito em praça pública, não é? Então foi nesse momento que ele anunciou que era o Messias, esse momento, né, que ele fala para outra pessoa, não é? Primeiro foi na sinagoga de Nazaré e agora ele fala no meio do caminho. Quer dizer que ele passou 2 dias na Samaria, depois dessa mulher, porque quando ela saiu, ela caiu em si, ela entendeu que ela era o Messias, então ela fez a propaganda, não é? Naquela época não tinha internet, ela fez a propaganda. E eles vieram, o povo veio para saber, para ouvir, ele passou 2 dias pregando na Samaria. Foi muito proveitosa essa viagem de Jesus pela Samaria. Como sempre, ele aproveita a situação. Mas Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, né, voltando para a missão de Jesus, ele fala na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia. E os Espíritos respondem que é Jesus. Né? Então, Jesus é um modelo e guia. E para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Quer dizer, é o tipo mais perfeito que existiu, o tipo mais perfeito que já existiu na Terra. Né? E no livro Caminho da Luz, Emmanuel ainda fala, não é, que a vinda do Cristo mostra que a humanidade estava em condições de receber os ensinamentos superiores. Porque, não sei se vocês se lembram, na minha conversa anterior, que eu falei que na época de Moisés ele estava na infância, não é? Aqui eles pegam a maturidade, a maioridade espiritual, por isso que Jesus podia conversar já aqui. Uma vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, ele veio entregar esse código, mas pela sua exemplificação. Né? Aí, Jesus, depois que sai da Samaria, ele volta para Cafarnaum. Não é? É quando ele vai, né, se hospeda na casa de Pedro, né, da sogra de Pedro. A sogra estava doente e ele faz a sua primeira cura. Ele cura a sogra de Pedro. E começou o seu missionato nessa época, né, em Cafarnaum. Ele escolheu a cidade de Cafarnaum, que era a cidade da Galileia. Quer dizer que a Galileia era uma região mais pobre, com pessoas mais simples, não é? Enquanto que a Judéia era onde estavam os doutores da lei, as pessoas mais evangelizadas. Então, Jesus escolheu exatamente a simplicidade. O Cristo ensinou como compreender a lei de Moisés e demonstrou como praticá-la. Ele não veio destruir a lei, como ele falou, mas ele ensinou a lei. Aí, o que ele fez? Combateu o abuso das práticas exteriores, porque no templo havia muito sacrifício de animais, e ele combatia isso, não é? Por mais radical reforma, não podia fazê-la passar do que a reduzida a esta única prescrição. Jesus
Não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos estão na lei de Moisés, não é? Mas ele veio, vamos dizer assim, modificar. Ele disse, um novo mandamento vos dou, e amai como eu vos amei. Então ele veio ensinar o amor maior. Então ele diz assim, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais a homem mau. Antes, aquele que te fere a face direita, oferece também a esquerda. Então aqui ele ensinou a amar aos inimigos. Essa é uma das características muito fortes de Jesus. E já na parábola, já na história da Samaritana, ele ensina que deve se reconciliar. Então as ideias principais, ele veio revelar o Pai, anunciar o reino de Deus, que é a ideia central de todo missionário de Jesus, e a mudança de vida, fazer a reforma íntima. Então Deus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e moralidade, não é? No centro das três revelações, que ele é o amor, no centro dessas três revelações. E Allan Kardec ainda diz que tem por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina do Cristo, toda a pureza, pode exprimir o pensamento. Então ele escolheu ambientes pobres, como eu já falei, e aí, além da ideia central que é o reino de Deus, amar ao próximo como eu vos amei, amar os inimigos, alertou os falsos profetas, procurou a reforma íntima, desenvolveu a fé, cultivou a oração e dá de graça o que de graça recebesse. Os pontos essenciais da mensagem de Jesus, primeira coisa, a fidelidade a Deus. Depois ele ia desenvolver a verdade, a justiça, a humildade, o amor, caridade, benevolência, indulgência, necessidade do perdão e o valor da oração. Não é? Então, esses pontos são fundamentais na vida de Jesus. Agora, qual a missão, então, da doutrina espírita em tudo isso? Não é? Porque nós estamos aqui para divulgar o Evangelho de Jesus. E Allan Kardec pergunta na questão 627, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Se tudo está escrito de Jesus já foi mais perfeito, o que é que a gente tem que mais ensinar? Kardec pergunta, e ele diz, os Espíritos dizem, Jesus emprega a miúda a sua linguagem, alegorias e parábolas, porque fala de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que compreendem e ainda menos os que praticam. A nossa missão, enquanto espíritas, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Então, o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Então, é isso mais ou menos que nós viemos fazer, nas casas espíritas, ajudar, auxiliar, tirar o véu, não é? É colocar, como se diz, a chave na porta e abrir, explicar cara a cara para todos aqueles que nos procuram. Porque aqui vocês vão encontrar consolação, vão encontrar resposta de todos os problemas, vão colocar essa água viva da história da Samaritana, essa luz dentro do coração, esse amor, essa harmonia, e vão cair em si, ou seja, vão colocar o reino de Deus dentro do coração, porque nós só encontramos o reino de Deus quando nós nos modificarmos. É a perfeição moral, temos um capítulo só sobre perfeição moral, quando Jesus dizia, sede perfeito como
como o meu pai. E ele, quando disse isso, ele não estava brincando, que nós um dia vamos encontrar a perfeição. Muita paz em nossos corações e que nós tenhamos uma boa tarde, com muita luz, com muita harmonia e com muita vontade de cair em si, como caiu a samaritana. Se você gostou da nossa palestra, você pode se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e se manifestar embaixo para que nós possamos saber o que nós podemos fazer para melhorar, o que você gostou, o que você acha que pode melhorar, para que possamos, a cada dia que passa, aperfeiçoar mais este instrumento de comunicação. Somos gratos.